Fala, queridos leitores, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu quero trazer para vocês um vídeo muito especial, que é um review desse livro maravilhoso que eu gosto demais, que é O Diário de Anne Frank. Que livro maravilhoso é este livro! Se você não leu, eu aconselho a você a comprar, a procurar, para poder ler esse livro, por isso eu tenho certeza que você vai amar este livro. Eu quero trazer para você um resumo pequeno deste livro para poder incentivar você, fazer você criar um desejo de poder conhecer. Mas antes disso, eu peço para você, se ainda não é inscrito no nosso canal, estamos começando agora, se inscreva e também deixe o seu like, isso vai ajudar muito o crescimento do meu canal. Então, bora para o vídeo. Então vamos lá. Anne Frank é filha, de uma família, uma família que vivia na Alemanha. E ali, por volta do período de 1930 para 1940, ali, um pouquinho na década de 1930, eles decidem sair da Alemanha devido ao duro domínio do Hitler para poder viver na Holanda. E ali eles vão morar em Amsterdã. A Anne Frank estudava num bom colégio, ela estudava no Liceu Judaico, eles eram judeus. E eles vão viver na Holanda, mal sabiam eles daquilo que eles enfrentariam depois, quando Hitler começasse ali o seu plano diabólico de tomar posse e assumir o controle de toda a Europa. E ali eles vão morar na Holanda. Depois, cerca de 41 para 42, começa então uma perseguição muito maior do que de costume aos judeus, maior do que se poderia imaginar. Então, diante de tanta perseguição, as coisas começaram a piorar, começou a ter mais casos, de pessoas que eram levadas, de pessoas que iam. E se eu não estou enganado, até mesmo a Margot, que era a irmã da Anne Frank, ela também recebe uma carta, Eu não sei, não lembro exatamente para que era, para servir, digamos assim, o governo ao domínio do domínio do Hitler. Então eles decidem que eles deveriam se isolar. Então tanto a família Frank como mais outras pessoas, os Dusseldorf e mais outros lá, eles se escondem em um local que era basicamente um armazém, mas ali nesse armazém também tinha uma espécie de anexo secreto, que é o que é falado aqui no livro, que na verdade não é um livro, é um diário que ela escrevia diariamente e acabou se tornando um livro que depois foi publicado pelo seu pai, pois a Anne Frank ela morre na Segunda Guerra Mundial. E ali, nesse diário aqui, é basicamente onde passa o livro, onde é escrito esse diário. Diariamente ela escrevia ali relatos do que acontecia no anexo secreto. Eu lembro que por várias vezes ela escrevia que escutava aviões caindo, bombas, tiroteio na Holanda. Algumas vezes, inclusive, tentaram invadir o armazém, ladrões, tentando roubar de madrugada, porque fechava seu armazém e os funcionários, o pessoal ia embora, e eles ficavam ali no anexo secreto, que eu vou colocar aqui na imagenzinha para você ver como que era, colocar algumas imagens aqui no decorrer do vídeo, para você analisar como era armazém. Tinha uma espécie de porta secreta, que era como se fosse um armário, uma porta giratória. E ali no anexo secreto eram 8 pessoas, eles dividiam as tarefas, a comida era muito escassa. Por várias vezes no livro você vai perceber que ela relata desejos de coisas que ela queria comer, ela relata coisas que ela sonhava em querer ser, ela queria ser, por exemplo, uma escritora muito famosa, uma jornalista muito famosa, sem saber ela que ela acabou se tornando uma escritora muito famosa. Então ela relata desejos, coisas que ela queria experimentar, ela relata uma paixão antiga que ela tinha por um jovem chamado Peter, que por coincidência também no anexo, o filho de um dos casais que tinha no anexo também se chamava Peter, e ela também acaba, à medida que ela vai crescendo ali, porque ela só tinha 13 anos, se eu não me engano, 13 para 14, quando ela foi para o anexo. E eles vão ali convivendo tanto que ela acaba criando uma paixão também por esse Peter, Então todos os dias, quase todos os dias, ela subia no sótão para ficar com esse Peter conversando, Lembrando que naquela época a questão de romance era muito diferente do que se é visto hoje em dia. Então todos os dias ali relatando coisas que aconteciam no anexo, conflito com a mãe, conflito às vezes com o pai, com a irmã, com as pessoas que tinham ali, dividiam tarefas. Era sempre uma vida muito difícil. Ela tinha alguns dos seus hobbies, que era estudar muito. Ela colecionava fotos de estrelas de cinema.
ela gostava de fazer a árvore genealógica dos reis, né, da Holanda e de outros lugares. Ela gostava de cinema, assim, de acompanhar as notícias, porque não podia ir, é claro. E ela estudava muito, estudava latim, estudava francês. Ela já estava também estudando inglês, né? Se eu não me engano, a língua dela era o alemão e o holandês. Então ela estudava francês, estudava inglês, ela lia muitos livros, né? A Miep, que é uma das mulheres que ajudava eles, porque o pessoal do armazém, alguns deles ajudavam o pessoal do anexo secreto, né? Trazer alimentação, trazer livros, às vezes da biblioteca, tinha que devolver. A Miep é uma dessas pessoas que ajudavam, então trazia livros, ela lia os livros, depois devolvia. Então ela vai relatando ali algumas coisas que aconteciam no anexo secreto. E como você pode ver aqui, ó, ela começa o diário, né? Aqui no domingo 14 de junho de 1942. Deixa eu aproximar mais aqui, ó. 1942. E todos os dias ela escrevendo, tá aqui fotos do anexo, né? Esse é o meu livro físico que eu li mesmo. E no final aqui, no finalzinho do livro, tem uma parte aqui que fala que é terça-feira, 1º de agosto, que foi a última escrita da Anne Frank. Depois acaba, e o que vem depois aqui, relatos do que aconteceu. O anexo ele foi invadido, eles entraram, né? O pessoal dos alemães invadiram e tal. Invadiram o anexo, o diário da Anne Frank ficou para trás. Se eu não me engano, a Miep e a Eli guardaram o diário e entregaram futuramente para o seu pai, para o pai da Anne Frank, que é o Otto Frank, que acabou se escapando lá do campo de concentração, acabou voltando, porque logo um pouco tempo depois veio, né, a libertação. Lembrando que a Segunda Guerra Mundial acabou em 45, né? E a Margot, mais a Anne Frank, foi enviada para um dos campos de concentração e depois, né, eles foram enviados para Auschwitz, que foi o maior campo de concentração que tinha na Alemanha. Lembrando que nessa época morreram cerca de 6 milhões de judeus. A Edith Frank, que é a mãe da Anne Frank, morre em março de 1945. E entre março e maio também, a Anne Frank e a Margot Frank morrem também, porque elas contraíram tifus, né, que é uma espécie de doença que tinha uma febre muito alta, alguns sintomas assim. Lembrando que a alimentação, a saúde de todos eles eram muito debilitadas desde a época do anexo, ainda mais no campo de concentração. Então, esse livro é um livro maravilhoso e é impossível você ler esse diário completo e acabar não derramando uma lágrima. Eu já li 2 vezes, e se você tem interesse em ler esse livro, esse diário da Anne Frank, é muito bonito para a gente ver como que pode um ser humano ser tão terrível, fazer tantas pessoas sofrerem, como foi na época da Segunda Guerra Mundial. E acabou que esse livro se tornou muito famoso porque é uma das referências que conta um pouco da história do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. A Anne Frank, o pai dela, depois, ele publicou esse livro e é um dos livros mais lidos no mundo. E o local do anexo secreto hoje virou um museu chamado Museu Anne Frank, localizado em Amsterdã, na Holanda, aberto para receber visitantes. A Anne Frank foi um dos símbolos registrado aí de pessoas sonhadoras que queriam vencer. O sonho dela era ser jornalista, ser escritora. Acabou que de uma certa forma ela realizou em parte, em termos, esse sonho. Então, se você nunca leu esse diário, se você tem interesse, eu te aconselho, é muito bom e vai agregar com certeza muito ao seu conhecimento e também à história, tá bom? Foi um prazer enorme ter você aqui nesse review. Logo mais, assim, dentro de alguns dias eu estarei trazendo também um review de um outro livro que é O Alienista. Então, se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Até a próxima!